E agora a gente vai conseguir trazer um tema tão caro para a advocacia e tão caro para a magistratura em especial, que é o consequencialismo das decisões judiciais. E tenho certeza que a gente vai começar com uma palestra brilhante do professor Alexandre Santos de Aragão, a quem passo a palavra e renovo o agradecimento por ter aceito o convite. Boa tarde a todos, um grande prazer estar aqui em mais esse evento organizado pela Thaís Marçal, que já está marcando a vida cultural carioca e fluminense, manifestando aqui o prazer de estar aqui com os colegas de mesa, o Emerson Garcia, desembargadora, o Zambão, meu sempre chefe ex-aluno, né? Beleza, e o Marçal aí, professor de todos nós, não por idade, mas por sapiência mesmo. Então, nós vamos tratar aqui brevemente da nova LINDB e alguns aspectos relacionados ao controle jurisdicional. Primeiramente, por que a LINDB era só quase de direito privado? A nova redação dela veio a sanar uma lacuna que existia de uma visão que equiparava o direito ao direito privado, sendo o direito público um direito exorbitante, um direito especial. E, ultrapassada essa visão, a LINDB agora, ela contém também dispositivos sobre a aplicação do direito público. Notem, do direito público como um todo, não apenas do direito administrativo, mas também do direito previdenciário, do direito ambiental, do direito urbanístico, do direito tributário. Muitas novas normas da LINDB têm uma aplicação muito forte ao processo administrativo tributário, à jurisprudência administrativa tributária. E essas mudanças que foram feitas dizem respeito a uma mudança na própria forma de ver o direito, nos pressupostos epistemológicos do direito. De que pressuposto epistemológico, científico, partia a LINDB? O pressuposto de que a atividade de aplicação, de interpretação do direito era uma atividade declaratória e que o direito era uma ciência, um ramo do conhecimento que se bastava a si próprio. O direito como uma ciência pura. Questões econômicas, estatísticas, sociais não interessavam o direito. Poderiam até inspirar o legislador, mas após a edição, a positivação da regra, não interessava mais ao direito. Era essa dupla concepção que inspirava a LINDB e o direito como um todo. Uma visão de legalidade estrita, de o juiz sendo apenas a boca que pronunciava as palavras que já estavam na lei,
de administrar, ser aplicar a lei de ofício, só isso, sem uma criatividade. A aplicação e interpretação do direito era vista como uma atividade meramente cognitiva, ou seja, de apenas conhecer e revelar o conteúdo que já estava na lei. O que a LINDB nova muda com o pressuposto é que ela assume a interpretação do direito como uma atividade volitiva, de exercício de vontade, de conteúdo criativo. E assumindo essa natureza inevitável da atividade de aplicação e interpretação do direito, ela passa a disciplinar como essa criação do direito, no caso concreto, especialmente pelo Poder Judiciário, na hora de aplicar as leis, deve ser exercida. Alguns exemplos a respeito. Grande parte desses exemplos, que constam da nova redação da LINDB, tem grande aplicação no controle jurisdicional de atos administrativos. Mas não só. Grande parte diz respeito ao exercício jurisdicional como um todo. O artigo 20, caput, da LINDB atual, diz que não se deve decidir apenas com base em valores abstratos, sem ver as consequências práticas da decisão. E notem, apesar da lei, nosso colega Marcos Vinícius ali, bem-vindo, o procurador de Estado, apesar da lei, nesse aspecto aqui, poder ter tido um foco na cabeça, inclusive, das pessoas que elaboraram o anteprojeto de lei na administração pública, o artigo 20 não se refere apenas à administração pública, se refere a medidas judiciais como um todo. E diz que não se deve decidir com base apenas em valores abstratos, sem considerar as consequências práticas da decisão. Quer decidir com base em valores abstratos? Valores, princípios, diretrizes. Por exemplo, dignidade da pessoa humana, melhor interesse da criança, interesse público, preservação da empresa, esses conceitos indeterminados. Note, a lei não veda que se decida com base nesses valores abstratos, mas diz que, se for decidir com base neles, não basta só a boa intenção, tem que também se mesurar as consequências práticas. E aqui vocês vejam como é uma diferença em relação àquele pressuposto epistemológico. O que vai legitimar a decisão judicial aqui não é a mera subsunção a esse valor abstrato. Subsunção aqui, lato sensu. Mas sim as consequências práticas. Ou seja, o direito tem que ser bonito, não é só ali no diário oficial. Ele tem que ser eficiente
pragmático nas suas consequências concretas. Então, por exemplo, vai se obrigar planos de saúde a, com base na dignidade da pessoa humana, a fornecer medicamentos, procedimentos que não estão na lista obrigatória da ANS, apenas com base na dignidade da pessoa humana, tudo bem, mas tem que se dizer e especificar as consequências concretas disso. Isso vai aumentar o valor dos planos de saúde? Vai desequilibrar o valor dos planos de saúde? Vamos proibir de suspender o fornecimento de energia elétrica se não tiver pagamento? E qual vai ser os efeitos de reequilíbrio econômico-financeiro em relação a quem não tiver inadimplente com a conta? Saindo até do direito público, vamos determinar a guarda da criança com a avó que mora fora do país com base no melhor interesse da criança? E quais serão as consequências práticas disso? Ou seja, a norma, ela obriga o juiz a não ter considerações apenas abstratas jurídicas. Faz com que a decisão jurídica deva se legitimar por juízos, muito provavelmente vindos de outras ciências, como economia, estatística, sociologia, psicologia. Certo? O artigo 20, parágrafo único agora. Dispõe que as medidas judiciais, isso aqui os juízes estão com muito medo disso aqui, que as medidas judiciais devem ser comparadas com outras alternativas em tese possíveis. Eu já tive em alguns eventos aqui de juízes e eles estão preocupados, pô, mas aí a gente vai ter que ficar imaginando as outras alternativas. Nós vamos ter capacidade institucional de ficar cogitando que outras medidas em tese seriam possíveis e aí ponderar com a relação de custo-benefício de cada uma delas em relação a que eu pretendo tomar na sentença ou na liminar? Está se construindo de se colocar com a parte esse ônus, de certa maneira probatório, de que aquela medida judicial pleiteada, comparando com outras, e se dizer quais são essas outras, são as que têm as consequências práticas também menos onerosas. E aqui vocês veem como esse pragmatismo, esse consequencialismo é forte na nova LINDB. Ou seja, o direito se legitimando, e quando a gente fala direito aqui, no direito, na criação do direito está incluída a sua aplicação, já que a aplicação do direito também é criar direito, respeitando naturalmente as normas superiores que devem reger essa aplicação, mas sempre há um quadro relativamente grande para essa aplicação. Então, que na criação e aplicação do direito, o agente se legitima pelas consequências práticas de suas decisões. E muitas vezes não é a consequência prática determinada pelo direito, mas empiricamente, na prática. Há um caso no Supremo Tribunal Federal da penhora de bem de família de fiador.
em que o Supremo considerou inconstitucional por violar o direito fundamental de habitação do fiador, ele não ser protegido pelo direito, pela lei do bem de família. Só que depois, vendo as consequências práticas dessa decisão, o próprio Supremo voltou atrás. Vejam, não é que ele... Nos votos até falam, olha, não era que a gente estivesse errado. E nem que agora a gente esteja certo. As duas decisões eram certas. Só que, vendo as consequências práticas, a decisão anterior deve ser afastada. E que consequências práticas eram essas? Era de que quem mais precisava de habitação, que era o locatário, ficou sem fiador. E quem mais ficou beneficiado pela decisão foi a fiança bancária. Porque as pessoas deixaram de poder se valer de fiador, porque o fiador poderia se defender com bem de família. E aí quem mais foi beneficiado pela decisão foram os bancos, que era quem menos precisava de proteção no direito de habitação. Então, um caso extremamente consequencialista, que talvez agora, se levasse a sério a Lindbe, o Supremo Tribunal Federal não teria incorrido nessa primeira decisão em relação à qual ele teve que, posteriormente, voltar atrás. O artigo 21, na mesma senda, diz que qualquer invalidação, inclusive pelo Poder Judiciário, mas também pela própria administração, deve considerar as consequências práticas e, se possível, oportunizar a regularização. Isso, do ponto de vista do Poder Judiciário, vai demandar uma criatividade processual, né, do ponto de vista aí da decisão extrapetita, ultrapetita. Como que se pode oportunizar essa regularização? Pode fixar um prazo para as partes, né? Isso os processualistas... No seio do processo administrativo é mais fácil. O processo administrativo ele é mais informal do que o processo judicial. Mas eu acho que também, até por ser uma lei de normas gerais do direito brasileiro, eu acho que o processo ele tem que se adaptar também a essa necessidade de oportunização de regularização prevista no artigo 21. O artigo 22, também no ponto de vista do consequencialismo e da consideração da realidade prática, não de quadros jurídicos ideais abstratos, dispõe que, na aplicação de qualquer sanção, de qualquer invalidação, se deve considerar a situação prática dos gestores e as exigências de políticas públicas em que ele tinha que lidar. Ou seja, o juiz ele não pode se colocar numa situação olímpica, indiferente em relação às agruras que o administrador público estava vivendo na situação concreta que foi deduzida em juízo. Esses são apenas, aqui já esgotando o meu tempo, alguns exemplos de como a Lindbe e, portanto, o direito contemporâneo. A Lindbe, na verdade, ela condensa e consolida evoluções doutrinárias, jurisprudenciais, metodológicas que já estavam acontecendo, mas como o direito se complexizou, como a legitimidade do direito e da aplicação do direito hoje não se limita mais apenas ao direito. Como outras ciências que versam sobre a realidade prática social e econômica que legitimam o direito. Isso é curioso, porque na verdade não é que nós vamos deixar de aplicar o direito e passar a aplicar a economia, não. É o direito que se tornou mais rico. É o direito que incorpora em seu seio
exigências econômicas, exigências estatísticas, sociais, de outras ciências do conhecimento humano, tornando a tarefa do operador do direito mais complexa, mais difícil, mas, por outro lado, também mais rica e interessante. Obrigado.